Olá, querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos a este programa Classe dos Professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Querido amigo, querida amiga, mais uma vez, que bom ter a sua companhia mais uma vez em estudo da lição da Escola Sabatina. Essa lição aqui bem bonita que você pode ver aqui nas minhas mãos, tá? E a gente já está na lição 5, né? O tempo passa muito rápido, viu? E quando a lição também é boa, a gente nem vê o tempo passar. E que bom que você esteve conosco até aqui e eu quero te pedir para que você continue encaminhando esse vídeo para outras pessoas. Pegue lá a sua lista de contatos aí agora e manda aí esse vídeo aí para 5 pessoas, pelo menos 5, né? Da outra vez eu tinha falado que iam ser no máximo 5 pessoas, mas olha, manda para pelo menos 5 e aí o limite só você sabe qual pode ser, tá? Mas manda para pessoas que você conhece essa mensagem, porque é uma mensagem de Deus, do amor de Jesus por nós e realmente irá fazer a diferença no coração dessas pessoas, tá? Que bom ter a sua companhia. A gente sempre costuma ler os comentários que vocês colocam aqui no nosso vídeo e é bom saber que pessoas de tão longe têm nos acompanhado, como é o caso do Antônio Tadeu, lá de Itatiba, São Paulo. E tem o Francisco Vasconcelos de Maceió. E Campo Grande também, também tem nos acompanhado através da Ana Luísa. Olha, é muito bom saber que irmãos de tão longe têm assistido os programas, têm compartilhado. E eu queria te pedir para que você deixasse aqui também o seu pedido de oração, porque nós temos lido e temos orado por esses pedidos. Com certeza, Deus irá fazer um milagre na tua vida, tá? Creia nisso, porque Ele tem poder para restaurar qualquer problema, tá? Para solucionar qualquer problema. Faça isso, tá bom? Bom, a gente vai estudar a lição dessa semana, mas a gente não pode fazer isso sem que primeiro eu apresente para você os nossos convidados. E eu tenho aqui pertinho de mim o pastor Wesley, ele é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul, né, pastor? Tudo bem, Rafael, exatamente, estou tendo esse privilégio de estar aqui nesse distrito e quero só aproveitar que você mandou um abraço para 3 grupos de pessoas aqui rápidos, viu? Primeiro as nossas famílias que nos acompanham, obrigado por vocês nos apoiarem, por estarem orando também pela nossa classe. Para os queridos irmãos da Igreja do Lago Sul, é a base onde tudo aqui acontece. E representando os que estão de fora, além dos nomes que você citou, a Adriana, lá da Igreja do Areal. Adriana, um abraço, viu? Que Deus continue te usando e te abençoando. Maravilha. O pastor, como eu falei, é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul, a qual todos nós aqui somos membros. Eu vou falar, tá? O nome das suas ovelhas aqui que estão hoje com a gente é o Dalmo, né, Dalmo? Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez é um prazer poder aprender mais da palavra de Deus aqui, tão bem acompanhado. E aquela ovelhinha ali que está um pouquinho desgarrada agora, está mais longinha ali. Lívia, seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Rafael. Prazer continuar aqui com vocês. Que maravilha. Gente, é muito bom poder falar da palavra de Deus, poder discutir do amor de Cristo, porque a gente cresce bastante espiritualmente falando, tá? E a lição 5, o título é Calor Extremo. O verso para memorizar está lá em Isaías 53, capítulo 10, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Bom, a gente falou sobre crisol, né, uma boa parte da lição aí falando sobre isso, e o crisol a gente já aprendeu, né, que é um recipiente, né, um local onde é utilizado para derreter algo em uma temperatura elevada, né? E trazendo para a aplicação espiritual também, situação, é onde Deus nos coloca muitas vezes, para que nós possamos também aprender, né? Possamos ter a nossa vida transformada, o nosso caráter mudado, né? Então, a ideia é essa do crisol. Agora, qual é o limite da temperatura que pode ser utilizada? Qual a temperatura máxima? E a história de Abraão mostra que Deus, quando ele pede para que ele sacrifique o seu filho, né, para que Abraão sacrifique o seu filho, Deus já o coloca em uma temperatura elevadíssima, né, pastor? Olha que situação complicada, né? E, pastor, aí eu te pergunto,
O que Deus queria ensinar com tudo isso? Rafael, e como o assunto dessa semana é muito importante, eu vou aproveitar, quero fazer uma oração nesse momento. Fique à vontade, pastor. Querido Deus, muito obrigado. Agora nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração e nos mostra o que precisamos aprender nessa nova semana. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Rafael, um detalhe importante sobre o crisol, que é esse recipiente, o cadinho, é de que ele pode suportar temperaturas superiores a mais de 1.500 graus centígrados. Só para vocês terem uma noção, aquela lava vulcânica, ela está numa temperatura que pode ir de 700 a 1.200 graus. Então, o cadinho suporta temperaturas maiores. E Deus pode nos levar para alguns crisóis com alta temperatura. Esse foi o caso de Abraão. O que muitas pessoas acabam perguntando sobre essa história é por que Deus fez esse pedido. Temos pelo menos duas boas respostas. A primeira delas é de que ficou claro quem Abraão adorava. Aquilo estava muito claro. Corre-se o risco, nessa nossa jornada de recebermos algumas bênçãos, de ficarmos tão centrados na bênção e esquecermos do Deus que nos concedeu a bênção. E na história de Abraão a gente percebe que ele não fez essa troca. Então o filho era importante, mas não era mais do que Deus. E uma outra lição que podemos tirar é de que Deus revelou para Abraão, né, é o motivo porque Abraão foi colocado num crisol com uma temperatura tão elevada, é de que Deus revelou para ele o plano de salvação. E, gente, eu queria que você observasse que fazer parte, né, passar por um crisol, por maior que seja a temperatura, é também um privilégio. Então, Abraão, lá no Antigo Testamento, ele teve uma visão antecipada do plano da salvação. Então, isso é um privilégio. Lógico que no momento da prova, isso toma assim, dimensões tão fortes, né? Mas Abraão foi um privilegiado. Não é à toa que ele era um amigo de Deus, o pai da fé. Agora, eu queria só destacar como parte talvez central da lição de domingo, o que acontece após essa temperatura tão alta, né, do crisol de Abraão. Primeiro é que Deus ele sabia quem era Abraão. Por isso que ele fez esse pedido. Deus não pediria para alguém que não pudesse suportar. E segundo, é que Abraão sabia quem era Deus. Então, não fique preocupado com o crisol que você se encontra. Se Deus o permitiu, é porque ele sabia que você podia suportar e a compreensão que você vai ter a respeito de Deus vai ser muito semelhante na experiência do que aconteceu com Abraão. Maravilha. Olívia, me diz uma coisa. Deus corre o risco de ser mal interpretado quando Ele está trabalhando para a nossa salvação? Acredito que sim. E a lição de hoje fala da rebeldia de Israel, né? E esse assunto de rebeldia, se a gente for pensar em alguns aspectos, trazendo para a nossa cultura hoje, a nossa cultura está problemática nessa questão da rebeldia, porque parece que ela está sendo cada vez mais aceita e mais tolerada. E Deus tem muita paciência, tem muita bondade, tem muita longanimidade, mas chega um ponto que Deus tem que colocar o rebelde no seu lugar. Por mais que Deus seja amor, acho que esse conceito de amor hoje também está um pouco equivocado, né, pastor Wesley? Onde se presume que a aceitação de tudo é amor. Quando, na verdade, é o contrário. Onde tudo é aceito, se presume a falta de amor. E é porque Deus fala que Ele repreende a todos que amam. Né? Nós, como pais, né, voltando na maternidade e à paternidade, eu repreendo meus filhos no que eles fazem de errado porque eu os amo. E eu não quero que eles se machuquem. E Deus age dessa mesma maneira conosco. E aí, quando que Deus é mal interpretado? Quando vem determinados, não castigos, mas consequências da rebeldia, né? E aqui a gente vai, o texto nos leva para Oséias 2, e Deus compara, né, o relacionamento dele com o seu povo, infelizmente, como uma mulher que se virou contra o seu marido e adulterou e foi embora.
E ela tinha um compromisso, ela tinha um marido, mas ela simplesmente vira as costas para isso, ela esquece isso e ela vai atrás de amantes que teoricamente lhe dão lã, linho, lhe dão uma vida boa e confortável. Mas Deus fala, eu tiro de você tudo isso. Por quê? Porque não é disso efetivamente que você precisa. Então é um texto muito profundo e é difícil para nós aqui só nesse momento esgotar, mas Deus pode ser mal interpretado sim, porque quando vem a consequência da rebeldia, a gente se sente injustiçado, como eu comentei na lição anterior. Ah, Deus se esqueceu. Não, Deus tinha te falado várias vezes e você não quis ouvir. Então agora que a consequência do seu ato está chegando, você diz que Deus está sendo muito severo, que Deus está sendo injusto. Não, ele está, é gradativo, né? Ele está usando os meios de educação e de correção para te trazer de novo a razão, né? A Bíblia nos manda ser sóbrios e nem sempre nós somos sóbrios. E isso é importante. Então eu acho que para finalizar o comentário, a gente tem que ter em mente isso. Deus não está sendo injusto, Deus não nos abandona, mas Ele está fazendo o que é necessário para nos trazer de novo a razão de muitas vezes o nosso pecado nos afasta. Lívia, é tão triste assim quando você tem alguém que está próximo a você, que está vendo você indo para um caminho errado e não te avisar. Então, lá na frente você fala assim, puxa, você sabia, por que você não me avisou? Então, Deus, na sua infinita grandeza, Ele nos avisa. Ele vai trabalhando com a gente não vai poder dizer lá na frente, ah, o Senhor não me avisou. Não, Ele não é indiferente às nossas necessidades, né? Ele está ali nos acompanhando. Tem hora que a gente só entende numa linguagem às vezes mais dura, né? Então, mesmo assim, a gente vê o amor dele que não está desassociado da justiça, que é o que a gente tanto foge, né? Mesmo os momentos de repreensão, às vezes até severas de Deus, é uma repreensão carregada de amor e sempre com um pedido no final. Se arrependa. Se arrependa e volte para mim. Né? Deus muitas vezes nos leva a situações ou permite que situações aconteçam conosco justamente com o propósito final de não nos fazer sofrer, mas que por meio do sofrimento a gente volte para o caminho correto. Isso, maravilha. Dalmo, Jó passou por um crisol de temperatura extrema, né? O que a gente pode aprender nessa história aí? Qual foi a atitude de Jó também diante de tudo isso? Rafael, eu vou tirar a história de Cristo aqui, a de Jó parece que vai desentoar, porque diferente de outros autores, outros personagens da Bíblia, Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus. E de repente ele vai passar por alguma coisa, né? Porque é como se Deus, não sei se a palavra correta é essa, não teria uma palavra justa para encaixar, mas Deus apostou em Jó. De repente o inimigo está passando numa reunião em que Deus está com os seres celestiais e Deus levanta Jó para ele. É Deus que apresenta Jó. Você está passando lá na terra e vê Jó. De repente Jó, né, vem saber um povo lá leva os bois, os outros matam os camelos, um furacão mata os filhos, e aí Jó pega e amaldiçoa Deus. Não. Jó reconhece que ele não era ninguém para questionar nenhuma atitude que estava na vida dele. No eu vim, no eu vou retornar. Ele sabia que ele veio sem nada e ia voltar sem nada. Né? Então, Jó tem uma atitude extremamente ponderada, na certeza de que um dia Deus faria justiça. Ele, num outro momento, a gente percebe que o inimigo volta na presença de Deus e aí é permitido, mas a doença via até Jó e Jó, mais uma vez, não amaldiçoa Deus. Ele tem a certeza de que um dia Deus levantaria e faria justiça. Será que Deus pode confiar em mim e em você? Para apostar na gente num crisol que nós vamos enfrentar, e nós vamos enfrentar e não amaldiçoar a Deus, né? Vamos consegui-lo enfrentar e falar, tá bom, como Jó, ajoelhar e agradecer a Deus. Em momento nenhum ele reivindicou alguma coisa diferente disso. Uhum. Pastor, Paulo ele foi sem dúvidas um homem cheio do poder de Deus, né?
Mas Paulo também foi, eu acredito que uma das pessoas que mais sofreu também, né? Na história do mundo, não só a Bíblia, porque o que aquele homem passou, né, pastor? Pastor, me diz uma coisa, o sofrimento, ele pode ser útil também num contexto ministerial? Rafael, com toda certeza, com toda certeza. Quando a gente olha para as provações, ou se detemos os nossos olhares nas provações, é comum ficarmos até desesperados. Por isso que é bom a gente ampliar a visão. E uma coisa que acontece ainda hoje nas escolas é que sempre tem um aluno que é escolhido para ser o representante de turma, né? E não existe alegria maior do que essa, né? Imagina uma turma com 40, 35, 40 alunos e a professora então vai fazer a escolha de quem vai representá-la, né? Ou vai representar a classe. Eu me lembro, na minha ocasião ainda de menino, quando chegava esse momento da escolha, ou quando a professora precisava de alguma ajuda, a alegria que, sabe, a gente mostrava ao sermos escolhidos. Essa mesma alegria, ela também deve fazer parte da nossa jornada quando Deus nos escolhe, assim como Paulo, para sermos um exemplo para os demais. Então, como ele mesmo destacou, né, Paulo entendeu que nós somos consolados para consolar. Nós passamos pelas provações para que um dia outros que vêm depois da gente possam falar, não, se o Wesley conseguiu, eu também posso. Se ele recebeu o poder que era necessário para aquele momento, eu também estou em pé de igualdade, porque somos filhos amados do Senhor. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é que Deus chama alguns de seus filhos, e aí ampliando isso, né, para confortar outros. Então, a missão que Deus nos dá, a gente deveria olhar com mais alegria, de saber que recebemos o consolo que vem de Deus e ao mesmo tempo Ele nos chama para sermos então um exemplo, um modelo, uma referência para os demais, né? E isso não deve nos envaidecer, porque no final das contas vamos receber todos a mesma bênção que é vivermos a eternidade com o Senhor, mas é um privilégio. No meio de tantos habitantes, no meio de tantos membros de uma mesma comunidade, de uma família, você ser chamado, separado para poder ajudar outras pessoas. E é bom quando essa ajuda é algo que você experimentou. Então, Deus ele quer, com tudo isso, e aí voltamos para a vida de Paulo, é que a gente aprenda a depender dele. E não existe melhor escola ou melhor momento do que esse, justamente da provação. Quando você não tem mais com quem contar, nem consigo mesmo, nem com aqueles que estão ao seu redor, fala, Senhor, é contigo. Então esse processo da dependência também é algo que a gente vê de maneira muito clara na vida do apóstolo Paulo. A forma como eu passo pelo momento de sofrimento pode ajudar outras pessoas também que estão passando, né, por um momento ruim, agora, né, por exemplo, né, Lívia? E assim, é inevitável às vezes vir à nossa mente aquela pergunta, né, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? E aí, Lívia, eu queria que você olhasse para o pessoal de casa aí agora, porque pode ser que tenha alguém passando por um momento de um crisol, né, por um crisol agora, nesse exato momento, e talvez esteja se perguntando, por que, Senhor, isso está acontecendo? O que você pode responder para essa pessoa? Olha, eu diria que esse fogo, né, esse sofrimento que você está passando agora, Deus está permitindo na sua vida, mas Ele não é para te destruir. Ele é para te fortalecer e principalmente para te purificar, né? A gente comentava aqui antes que o sofrimento, ele vai acontecer para todo mundo aqui nesse mundo, né? Jesus nos falou, neste mundo você vai ter aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. E nem sempre é fácil ter bom ânimo, mas a verdade é que nós já aprendemos antes, nas lições anteriores, ninguém aqui nesse mundo está isento de sofrimento, nem o ímpio, nem o justo. A diferença é que em Isaías 43, 2, Deus fala, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. E o versículo 5, Deus fala, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Então,
3 coisas são importantes quando a gente passa por esse fogo, né, extremo do crisal, e eu anotei aqui. Primeiro, esse calor extremo não tem o objetivo de nos destruir, mas de destruir o pecado. Segundo, esse calor não é para nos tornar miseráveis, mas sim puros. Terceiro, o cuidado de Deus por nós em todos os momentos é constante e eterno. Né? Qual é o ouro que tem mais valor? O que passou por maior processo de purificação. E na purificação de muitos metais, né, a gente que já estudou um pouquinho, já viu um pouquinho, se perde muita coisa. E às vezes um anel que era mais grosso, você vai purificar o ouro dele, ele fica fininho, fininho, mas ele é mais puro. E tem aquela frase, né, aquele ensinamento bonito assim, quando é que eu sei que esse metal está puro? É quando eu vejo o meu reflexo nele. Então Deus muitas vezes está permitindo que esse calor extremo, né, que esse crisol seja aquecido para nos purificar. Até que ponto? Até o ponto que realmente o nosso caráter reflita o caráter de Deus. E além disso, nós temos que ter em mente que Deus tem compaixão de nós. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós temos dificuldades e limitações. A obediência que nós temos a Deus, ela vai nos acompanhar pela eternidade. Nós seremos obedientes pela eternidade. Então, a obediência é uma coisa interessante de se aprender a ter cada vez mais agora, porque ela vai ser sempre muito útil. E a tentação também é sempre dentro do que podemos suportar. Né? Como é que diz no ditado popular, Deus não dá um frio maior do que o cobertor? Certo? Então, a gente tem que ter em mente que tudo que estamos passando, Deus nos permite passar. E muitas vezes, né, para como Jó, a Bíblia fala o quê? Que ele era íntegro, que ele era reto, que ele obedecia a Deus. E ele foi tentado justamente por quê? Porque ele era obediente. E ao inimigo foi permitido tocar em Jó justamente talvez para testar a sua obediência ou para... Enfim, são muitos aspectos aí que a história de Jó pode tomar. Mas quando Jó perde, né, o que ele tinha de bens materiais, de bois, jumentos, até os seus filhos, e toda a situação que ele passou com os amigos e com a mulher, ele teve momentos em que ele se perguntou, que ele questionou, e ele faz várias perguntas para Deus. E Deus responde todas essas perguntas com várias outras perguntas. E uma das perguntas que Deus faz é: aonde você estava quando eu lancei os firmamentos do mundo? Então, quem és tu, né, Jó, para questionar os desígnios que eu tenho para o mundo, ou para você? E Jó entendeu isso. E aí, no final da história, a gente sabe que Deus restituiu a ele o dobro de tudo que ele tinha. Maravilha. Dalmo, chegando agora no final do nosso estudo, faz aquela recapitulação aqui para a gente, aquela conclusão e uma mensagem que a gente precisa deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, o professor que vai compartilhar isso com a lição nesse sábado, deixa bem claro aqui que a aprovação que às vezes passamos, a gente descobre nossas falhas. E aí a gente se torna mais forte, a gente se torna mais puro para poder enfrentar. Percebemos que Deus não está cego, por tudo que nós já ouvimos aqui, né? Não está cego para o nosso sofrimento. Ele está vendo o nosso sofrimento, apesar do tempo dele ser diferente do meu. Sabe, Rafael, exatamente há um ano atrás, e a gente não há de mensurar isso, nós passamos pela prova da UTI, né? Com Covid numa UTI. Sabe o que eu descobri, pastor Wesley? Eu tinha amigos espalhados para tudo quanto é lugar, orando em cada lugar que eu jamais imaginava. Amigos em Curitiba, amigos na Bahia, amigos no Nordeste, amigos aqui na igreja. Então a gente descobriu isso passando por um momento difícil. Então, cada um que está ouvindo a gente aqui agora, porque tem a oportunidade de ter passado, né, por alguma situação e vimos isso muitas vezes. E aí eu aprendi muito com isso e eu vejo que o mundo tem aprendido muito com isso. As provas vêm para que a gente identifique as nossas falhas e passamos a dar mais valor nas coisas do alto, né? Para que possamos ser purificados e refletir a imagem dele. Por que Deus escolheu alguns em prol
de outros passar por isso, né? Eu não sei, mas eu sei que eu devo agora honrar esse Deus. Eu devo honrar com a minha vida, com as minhas atitudes, eu devo honrar essa oportunidade que Ele me deu de ter retornado, né? E poder compartilhar isso com outras pessoas, poder compartilhar com a gente, poder estar aqui presenciando mais do amor dele. Isso, maravilha. Olha, nós não podemos ser egoístas com aquilo que Deus ensinou para a gente nos nossos momentos de dificuldade. Nós precisamos utilizar isso e passar para outras pessoas também, né? A Bíblia fala, vocês comentaram muito de Jó aí, né? E sabe o que eu acho interessante, pastor, na história de Jó? É que, olha só, no versículo 10 do capítulo 42 de Jó, fala que o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Olha que maravilha. Isso é importante, sabia? Nós temos irmãos espalhados por toda parte deste mundo. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos fazer isso, testemunhar do que Cristo tem feito por nós e utilizar todo esse ensinamento que nós aprendemos para ajudar outras pessoas também que estão passando por momentos difíceis, né, neste mundo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de experimentar todos os dias o Teu amor por nós. São tantas coisas que acontecem, Senhor, e nós temos a certeza de que cada coisa acontece para o nosso bem, porque o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor e Teu cuidado constante. Abençoe a todos nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o próximo encontro.